os filhos de Deus. Vamos louvar o Senhor na maldição da lei. Jesus nos libertou. Todos os salvos. Vamos louvar o Senhor na maldição da lei. Jesus nos libertou. É, todos abençoados. Vamos louvar o Senhor na maldição da lei. Jesus nos libertou. Todos os vitoriosos. Vamos louvar o Senhor na maldição da lei. Jesus nos libertou. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vocês que estão neste momento conectados conosco. Convida já os irmãos, convida a família. Estamos em direto, hoje é quarta-feira e o nosso culto de ensinamento está em direto. E nós não podemos repassar o dia de hoje sem ouvir a palavra do Senhor. Enquanto que estamos a ouvir o louvor da nossa irmã Sofia, aproveita aí a se posicionar, a se conectar. Convida os irmãos, convida a família, manda mensagem nos irmãos, fala o humilde servo de Deus, o escravo do Senhor já está em direito a dar o culto do ensinamento da quarta-feira, da forma que nós prometemos, que 16h30, e vamos estar em direto para transmitir a palavra de Deus, porque o corpo do Cristo precisa de se alimentar para ganhar a força e a maturidade. Quando o diabo nos atacar, quando vier com a sua doença, quando vier com a sua pobreza, quando vier com desemprego, quando vier com esterilidade, quando vier com divórcio, quando vier com a sua maldição, nos livrará. Deus abençoa, abençoa o seu povo. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua família. Deus abençoa vocês todos. Os amo muito. Deus nos abençoa. Estamos a passar os bons momentos neste momento aqui na presença do Senhor, ouvindo o louvor. Antes de começar o ensinamento, Tá male, male, mundo tá male, tá muito male. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Tá male, male, mundo tá male, tá muito male. Mundo tá male, toda a gente sabe, só você não sabe, porque não quer saber. Mundo tá male, 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 toda a gente sabe, só você não sabe, porque não quer saber. O nécio diz, Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. mas o sábio diz, Tá male, male, mundo tá male. acompanha o louvor, acompanha o louvor. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E a Bíblia diz: o Deus habita no meio do louvor do seu povo. Tá muito male. Quando nós louvamos, Ele desce, Ele habita no meio do louvor do seu povo. cerveja esta louça, Estamos a apreciar os bons momentos neste momento, dinheiro de bula, e você a presença do Senhor. e tudo vai bem. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua família. Deixa aqui nesta tarde, Deus, para te visitar. O nécio diz, Deixa aqui nesta tarde para você receber o conhecimento. sábio diz, Deixa aqui a palavra desta tarde para trazer algo a mais na sua vida, para o teu crescimento. o sábio é aquele que estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e vive na palavra de Deus. O nécio é aquele que ignora a
palavra de Deus. Ele não quer nada saber com a palavra de Deus. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Mas o sábio diz: tá male, mundo tá male, tá muito male. o nécio diz: Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. mas o sábio diz: Tá male, mundo tá male, tá muito male. o nécio diz: Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. mas o sábio diz: Tá male, mundo tá male, tá muito male. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Tá male, mundo tá male, tá muito male. Tá male, mundo tá male, tá muito male. Tá male, mundo tá male, tá muito male. Conecta já estamos conectados. Estamos na tua espera para você se conectar também. Estamos na sua espera. Hoje tem fama em todo mundo. Não é Deus que operou, eu fiz isso. Ele vivia no SEC, hoje vive na cidade. Se conecta, já estamos em direto. Deus te abençoa. Ele andava com sem ninguém, hoje anda com grandes homens. Não é Deus que operou, eu fiz isso. Deus já Deus abençoa você. Deus abençoa vocês todos. Deus abençoa o povo angolano. Deus abençoa todos os filhos de Deus. Deus abençoa também todos os servos de Deus neste momento que estão a fazer o mesmo trabalho também que nós estamos a fazer. Estão a alimentar a igreja, porque a igreja precisa. Deus abençoa também todos que estão a sustentar esta obra. E Deus abençoa você que está nos sustentar também nas suas orações. Deixa que esse Deus para não esquecer da tua família. Deixa que esse Deus para não esquecer a tua casa. Deixa que a mão do Senhor para continuar sempre proteger a sua vida. E a mão do Senhor para continuar sempre segurar a sua casa. E a mão do Senhor para estar sempre presente na sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eterno Pai, abençoa este momento.
entregamos este culto desta tarde nas suas santas mãos. Pedimos a Ti para falar no intermédio da nossa boca e deixa que todos aqueles que vão acompanhar e a pregação desta tarde para beneficiar de uma coisa que vai se acrescentar no crescimento dele espiritual. Chamamos a atenção de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento para beneficiar, para entender a sua palavra e expulsamos todas as forças que podem vir atrapalhar a mente dele, pode trazer a distração neste momento. Expulsamos essas realidades para sair longe de nós, longe da igreja, em nome de Jesus Cristo. Segura o seu povo, segura a igreja, protege o meu irmão Francis Moba. Deus abençoa vocês junto com aí na República Democrática do Congo. Deus abençoa você que está na França. Deus abençoa que está em Brasília, em Angola, em toda parte do mundo. Deus vos abençoa. Vos amo muito. Eu sou vosso servo. J'aime beaucoup ma famille qui sont en train de nous accompagner neste momento. À présent, nous sommes connectés pour transmettre la parole de Dieu. Deus vos abençoa, Deus vos abençoa. Convida os irmãos para se conectar. Para se conectar, queremos começar o nosso ensinamento. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa vocês todos. Deus abençoa vocês todos. A igreja cresce na palavra de Deus. A igreja cresce nos ensinamentos. A igreja cresce quando nós estamos se entregar e se preocupar a ouvir a palavra de Deus. O milagre não leva ao crescimento na igreja, mas o que traz o crescimento é a palavra de Deus. Deus abençoa vocês todos pela sua disponibilidade. Deus abençoa você que deixaste o que estavas a fazer, tomaste essa atitude para você entrar neste momento em conexão conosco, porque a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 4 que o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai na boca do Senhor. O teu espírito precisa de se alimentar, o teu espírito precisa de comer, o teu espírito precisa de receber a vitamina. Esse corpo e esse envelope que nós temos, e esse corpo que nós conseguimos pegar e tocar, se alimenta com as comidas que você sabe, que nós comemos, que nós compramos nos mercados e nós compramos nos supermercados. E o espírito que está dentro desse envelope, o alimento dele é a palavra de Deus. O alimento que ele precisa é a palavra de Deus. Quer dizer, tem que ter aquela preocupação dia e noite de alimentar o seu espírito, porque o homem é composto de espírito, alma e o corpo. Alma, espírito e o corpo. Cada parte do homem precisa de se alimentar. Carnalmente você pode ter saúde, pode ter o aspecto, mas espiritualmente, se você não costuma ouvir a palavra de Deus, eu quero te falar abertamente que o seu espírito não tem saúde. Como prova, os espíritos que não comem, os espíritos que não se alimentam com a palavra de Deus, não conseguem enfrentar as realidades que surgem aqui neste mundo. Porque o espírito dele é fraco, o espírito dele não tem saúde, ele tem um espírito medíocre. O nosso espírito precisa de se alimentar, o nosso espírito precisa de comer.
Cada vez que você se alimenta com a palavra de Deus, e a palavra traz vitamina. Quando surgem os problemas na sua vida, quando surgem as coisas no mundo, em relação à vitamina do seu espírito, você consegue se manter de pé e fica muito difícil para você se abalar, porque o seu espírito come, o seu espírito se alimenta, em nome de Jesus Cristo. Nesta tarde trouxemos um tema muito importante e, segundo a disponibilidade que Deus nos deu, vamos tentar partilhar com vocês que estão nos acompanhando agora o que Deus preparou para nós. Consoante o tempo, vamos voltando sempre para transmitir e acabar com o ensinamento que nós vamos começar hoje. Deus abençoa a vossa vida. Nesta tarde vamos falar sobre as diferentes formas da palavra de Deus. As diferentes formas da palavra de Deus. A palavra de Deus tem várias formas. E é por isso nós viemos aqui neste momento para nós estudar as diferentes formas da palavra de Deus. Vamos ver, segundo a Escritura, com as provas bíblicas, nós vamos descobrir quais são as formas da palavra de Deus. Pamela, Deus te abençoe, Deus te bendice. Queremos falar sobre as diferentes formas da palavra de Deus. Estamos na sua casa, a palavra de Deus entrou na sua casa para nós te ajudar, para nós se ajudar a entender quais são as formas. Será que a palavra de Deus tem forma? Mas o que o pastor quer nos falar neste momento? Nós só conhecemos a palavra de Deus, nós só conhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, mas o que o pastor quer nos mostrar? A palavra de Deus tem várias formas. Então, junto comigo, junto com você, e vamos descobrir quais são as formas da palavra de Deus. Amém. Ponto A. Nós temos a palavra de Deus como uma pessoa. Amém. Nós temos a palavra de Deus como uma pessoa. A palavra de Deus como uma pessoa. Estamos no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 13. Apocalipse, chapitre 19, verset 13. La parole de Dieu comme une personne. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de la différentes formes de la parole de Dieu. Différentes formes de la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu comme une personne. Estamos a falar das diferentes formas da palavra de Deus. Na primeira linha, ou primeiro ponto, nós temos a palavra de Deus como uma pessoa. É muito importante para nós descobrir, é muito importante para nós entender, e essas formas vai nos ajudar muito e vai abençoar a nossa vida. E se nós não sabemos enquadrar, e essa palavra, se nós não sabemos enquadrar, e essas palavras em cada situação, em cada realidade, e nós vamos ter a dificuldade, sendo cristão, podemos ver as dificuldades, porque a Bíblia diz, o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. E é muito importante para nós ter um conhecimento dessas coisas. Estamos no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 13. O que a Bíblia diz? Aqui a Bíblia nos dá a referência da palavra de Deus como uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que a Bíblia lhe chama da palavra? Abrimos nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 13. A Bíblia diz o seguinte: viu Jesus Cristo ressuscitado no céu e diz, o seu nome é Palavra de Deus. Amém. Apocalipse 19, verset 13.
Apocalipse capítulo 19, verso 13. João viu Jesus Cristo ressuscitado no céu. Ele tinha como nome Palavra de Deus. Amém. Nós temos no primeiro ponto a Palavra de Deus como uma pessoa. Na primeiro ponto, usar a parole de Dieu comme une personne. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, na primeira linha, nós temos a Palavra de Deus como uma pessoa. Jesus Cristo é a Palavra de Deus. Mesmo quando o livro de João, capítulo 8, verso 32, nos fala: conhecerei a verdade e a verdade vai vos libertar. Povo de Deus, eu quero para você entender muito bem. Porque muita gente fala: conhecerei a verdade vai vos libertar. Qual é o tipo da verdade que a Bíblia menciona no livro de João, capítulo 8, verso 32? Não é a verdade que nós costumamos ouvir na rua ou nas igrejas, quando uma pessoa te fala, te explica do teu passado. Não é aquela verdade que vai libertar a sua vida. Eu quero para você entender muito bem. Porque há muita confusão hoje em dia na mente da igreja ou na mente do povo de Deus. Não é a verdade que um servo de Deus ou numa pessoa vai te falar, por exemplo, vai descrever a sua vida, vai descrever o teu passado e vai descrever, ou ele vai adivinhar da tua vida. Não é aquela verdade que a Bíblia menciona no João capítulo 8, verso 32. Porque eu costumo ouvir muita gente a falar isso, que conhecerei a verdade e a verdade vai vos libertar. Eu quero falar, você na tua vida, as coisas não andam a dar certo, você está amarado. E as pessoas falam: não, ele falou da minha verdade, eu agora estou livre. Não. A verdade que é mencionado no João capítulo 8, verso 32, nós temos a verdade. Primeiro, essa verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Essa verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Porque quem liberta a vida das pessoas é Jesus Cristo, que tem a capacidade e tem a habilidade de libertar a vida das pessoas. Eu quero para você não entrar na confusão. Eu não quero para você a servir Deus, mas até hoje não sabe interpretar a palavra de Deus. Quem tem o poder de libertar as pessoas? E a Bíblia diz no livro de Filipenses que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. É a pessoa de Jesus Cristo, que a Bíblia refere no livro de João capítulo 8, verso 32. Porque é o Jesus Cristo que liberta as pessoas. E a palavra do conhecimento não liberta a vida das pessoas. A profecia não liberta a vida das pessoas. A pessoa que liberta as nossas vidas, a pessoa que libertou a minha vida, é o Jesus Cristo. O João falou muito bem no livro do Apocalipse. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado no céu, mas ele tinha como nome Palavra de Deus. Amém? C'est-à-dire, le nom de ser espiritual que Jean a vu dans les cieux, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mas lá no céu ele tinha como nome Palavra de Deus. Amém, papá, amém, mamãe. Mesmo se nós voltarmos no livro de João, no seu capítulo 1, verso 1, vê que a Bíblia diz: no princípio era a palavra, ouviste? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém? E a Bíblia diz: no princípio era a palavra. Se você pegar este Apocalipse capítulo 19, verso 3, você vai ver que há uma ligação entre esses dois versículos. Nós temos a palavra de Deus como uma pessoa primeiro. Essa pessoa é o Jesus Cristo.
É a pessoa que veio aqui neste mundo para libertar a humanidade. É a pessoa que veio aqui neste mundo para nos salvar. Quer dizer, a pessoa ideal que liberta a vida das pessoas chama-se Palavra de Deus, entre aspas, Jesus Cristo. Amém? Porque o João capítulo 1, verso 1 nos confirma isso, que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Mesmo se nós voltarmos dentro do Salmo, a Bíblia diz o seguinte: nas suas angústias eles clamaram a Deus. Entendeste? Nas suas angústias eles clamaram a Deus. O que Deus fez? Deus mandou. Mandou o quê? A palavra. Qual é a palavra que estão aí a falar? Não é a palavra escrita. É a pessoa de Jesus Cristo. Quem libertou o povo no cativeiro é a pessoa de Jesus Cristo. Podemos ir mais longe para você entender. No livro do Êxodo, quando a Bíblia nos fala do cordeiro que o Deus orientou a Moisés, aquele cordeiro representa a pessoa de Jesus Cristo. Vê o que a Bíblia diz: prepara um cordeiro que não tem defeito. Se nós entrarmos nas escrituras, a pessoa que não tem defeito, segundo a imagem, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Quer dizer, aí no Antigo Testamento nós vimos, a Bíblia nos fala muito das imagens ou a figura. Mas se nós atualizarmos o Antigo Testamento no Novo Testamento, em relação ao Êxodo capítulo 12, o cordeiro que a Bíblia se refere no livro do Êxodo é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando pegaram o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, do cordeiro, aliás, desculpa, para não criar a tautologia, quando pegaram o sangue de Jesus Cristo, colocaram nos batentes da porta, o anjo da morte não entrou. Eu quero para você entender muito bem isso. Por que o anjo da morte não entrou naquelas casas que tinha o sinal do sangue de Jesus Cristo? Aquele trabalho que se realizou naquela noite, quando o povo do Israel estavam para sair no Egito, aquela imagem nos fala da redenção de Jesus Cristo, do trabalho que o Cristo veio fazer aqui no mundo. Aquilo é a imagem da salvação. Era necessário para que alguém se entregar, derramar o seu sangue para libertar um povo, para libertar a humanidade. Essa pessoa é o cordeiro que a Bíblia refere no livro do Êxodo, capítulo 12. Se nós voltarmos no Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade que liberta a sua vida não é a verdade da profecia ou da palavra do conhecimento. A verdade que liberta a sua vida, que está no livro de João, capítulo 8 e versículo 32, ali a Bíblia refere da pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma profecia vai libertar a sua vida. Nenhuma palavra do conhecimento vai libertar a sua vida. Nenhuma palavra da sabedoria vai libertar a sua vida. Quem libertou a nossa vida é o Jesus Cristo. Amém. Pode apontar ali 1 de João capítulo 1, verso 1, e vai encontrar o que nós estamos a falar aqui. E pode apontar 1 de João capítulo 5, verso 20. E nesses versículos você vai ver como é que a Bíblia confirma Jesus Cristo como palavra de Deus. Amém. Será que alguém está nos entender? Abana aí nas suas mãos, abana aí nas suas mãos. Fala glória a Deus, fala glória a Deus. Você que está nos acompanhando, abana aí nas suas mãos, fala glória a Deus. Fala, eu sou uma pessoa abençoada. Fala, eu sou uma pessoa abençoada. Deixa que o meu Deus para te abençoar pela obediência. Estamos a continuar. Estamos a continuar com o nosso ensinamento. Deus abençoa você que está nos acompanhar, você que está a entrar. Convida os outros, fala, estamos a ouvir a palavra de Deus, estamos a aprender sobre as diferentes formas da palavra de Deus e um ensinamento muito rico que vai abençoar a sua vida.
Já falamos o primeiro ponto, que a palavra de Deus designa uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Estamos no Apocalipse capítulo 19, verso 13. Demos os versículos secundários que vai apoiar ou sustentar e esse ponto, a linha A. Demos João capítulo 1, verso 1,14. Demos 1 de João capítulo 1, verso 1. E demos também 1 de João capítulo 5, verso 20. Passamos noutra linha. Linha B. Nós temos a palavra de Deus como uma declaração divina. Amém? Temos a palavra de Deus como uma declaração divina. Nesse ponto B, temos os subpontos. Amém? Temos a palavra de Deus como uma declaração divina. É o que é para você entender bem esses elementos. Linha 1. Temos os decretos de Deus. Os decretos de Deus. As palavras de Deus tomam às vezes as formas do decreto poderoso em virtude pela qual os eventos se produzem e as coisas venham na existência. Amém? É a palavra de Deus às vezes toma forma dos decretos poderosos em virtude pela qual os eventos se produzem e as coisas venham na existência. Amém? Temos, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 3. Então Deus disse que a luz exista. Quem falou? É o Deus que falou. E a Bíblia diz: então Deus disse que a luz exista. E a luz começou a existir. Amém? Que nós estamos a ver um decreto poderoso saiu, e esse decreto criou as coisas que não estavam na existência. Amém? Um decreto que saiu criou as coisas que não estavam na existência para existir. Não é qualquer decreto que está se referindo aqui. Quer dizer, nós estamos a falar da palavra de Deus, que leva também as formas de uma declaração divina. Quando se fala de uma declaração divina, quer dizer, é uma declaração vindo na parte ou na boca do próprio Deus. Ele declarou algo, o Deus declarou algo que não estava na existência e aquilo começou a existir. Amém? Não tinha luz, mas ele falou o seguinte: que haja luz. E eu quero ver luz na existência. E a Bíblia diz que a luz começou a existir. Quer dizer, e um decreto que saiu com um poder criativo. E um decreto que saiu com o poder de criar algo que não estava na existência. E um poder que acompanhou uma palavra que produziu as coisas que não estavam na existência. Amém? Podemos também pegar de novo Gênesis capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz: depois Deus disse. Entendeste? Deus não criou, mas aqui ele está falando. Nós estamos a ver a palavra. Amém? E depois Deus disse que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos, conforme as suas diferentes espécies. E assim aconteceu. Ouviste? O próprio Deus falou na sua boca que a terra, para produzir os animais,
E como aquele decreto, como aquela palavra não é uma palavra simples, é uma palavra, é um decreto divino, é uma declaração divina, acompanhando com poder criativo, na terra, no sítio que não tinha os animais surgiu. Amém? Surgiu a partir da palavra que foi declarada na boca do próprio Deus. Amém, papá, mamã? Amém, jovem? Sabaote, a família, todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a vossa presença. Devemos saber a importância da palavra de Deus. Hoje em dia, muita gente está a brincar com a palavra. A palavra de Deus tem poder. Amém? A palavra de Deus cria as coisas. Leva em consideração a palavra de Deus. Não se deixa ser levado pelas ofensas que nós estamos a ver hoje em dia no mundo. As pessoas já não estão a valorizar a palavra. Todo mundo quer brincar com a palavra. Cuidado, papá, mamã. Você fica na linha, continua sempre a meditar e continua sempre a acreditar na palavra de Deus. Deus lhe abençoa a sua vida. Estamos a continuar o nosso ensinamento. Temos o ponto 2, o segundo ponto da linha B, que nós falamos que a palavra de Deus designa uma declaração divina. Linha 1, nós falamos que temos os decretos de Deus. E falamos o seguinte, que as palavras de Deus tomam às vezes a forma do decreto poderoso em virtude pela qual os eventos se produzem e as coisas vêm à existência. Demos aí Gênesis capítulo 1, verso 3, e demos também Gênesis capítulo 1, verso 14. Passamos no linha 2. As palavras que Deus pronuncia por lábios humanos. Amém. Temos Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor tocou nos meus lábios com as suas mãos e acrescentou: ouve, vou pôr as minhas palavras nos teus lábios. Amém, povo de Deus. Temos as palavras que Deus pronuncia por lábios humanos. Amém? Na linha 1, nós vimos os decretos de Deus, quer dizer, ali é o próprio Deus que falou. Por exemplo, no Gênesis, na criação, é o próprio Deus que estava a falar. Não usou ninguém, não precisou do intermediário para criar o mundo. Quer dizer, ele próprio falou: haja luz. A luz veio na existência. Haja isso. O que ele estava a chamar de existência começou a existir. Aqui são os decretos divinos. Quer dizer, o próprio Deus falou diretamente, sem ajuda das pessoas. Aquilo também é a palavra de Deus. Agora, na linha 2, e nós estamos a falar, temos também as palavras que Deus pronuncia por lábio humano. O que significa? Quer dizer, o Deus pegou a sua palavra, colocou na boca da pessoa que ele chamou. Ou o Deus está a falar no intermédio do seu servo. Papá, mamã, nós temos as palavras dos seres humanos que falam às vezes nas pregações, mas temos também a palavra do próprio Deus. Quer dizer, a pessoa se serve como um canal, mas o que ele está a falar, o que ele está a transmitir, não está vindo da inteligência dele, está vindo diretamente na parte do Senhor. Temos aqui a prova que nós acabamos de ler, no Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor tocou. Está a entender? Quer dizer, aquilo não é a inteligência da pessoa, não é o moral que a pessoa está dando na igreja, não. Quer dizer, o próprio Senhor tocou o lábio de Jeremias com as suas mãos e acrescentou. Ele falou: ouve, vou pôr as minhas palavras nos teus lábios. Amém? Quer dizer, é o Deus que pegou nas suas mãos as suas palavras, colocou no lábio de Jeremias.
a igreja tem a carência da palavra de Deus. Papá, mamãe, todo sítio que a palavra de Deus está a ser pregado, tem que haver e as coisas sobrenaturais que ultrapassam entendimento da natureza. Porque aquilo é um decreto de Deus, mas está vindo no intermédio da boca do ser humano. Na mesma forma também que nós vimos no primeiro ponto, que ele chamou as coisas que não estavam na existência para existir. Quer dizer, essa palavra opera na mesma forma. Amém, povo de Deus? Quer dizer, é o próprio Deus que coloca a sua palavra. É por isso que ele aproveitar e dar conselho num pregador que está nos acompanhando neste momento, ou um servo ou serva de Deus que está nos acompanhando neste momento. Antes de você pregar, primeiro leva tempo de orar a Deus. Peça a Deus para te dar a palavra ou a mensagem que vai corresponder com a preocupação da igreja ou da auditório que vão ouvir a sua palavra. Porque a palavra não te pertence, a palavra de Deus. Depois ele precisou de ti como instrumento. Então, para você receber aquela palavra, você tem que orar a Deus. Ele vai te dar a palavra dele. E para você transmitir ao povo. Amém? Será que está nos acompanhando? Pegamos mais outro versículo que vai apoiar esse ponto. Deuteronômio capítulo 18, verso 18 a 20. Vê o que a Bíblia diz. Ele de fazer surgir no meio deles e dentre os seus compatriotas um profeta semelhante a ti. Hei de dar-lhe a conhecer a minha palavra. Amém, povo de Deus. Oh, Deus é bom. Amém? A conhecer a minha palavra. Quem está a falar aqui é o dono da palavra, é o Deus. E ele há de dar-vos a conhecer tudo o que eu lhe mandar. Amém? E se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo lhe hei de pedir contas disso. Amém, igreja? Presta bem atenção. Deuteronômio capítulo 18, versos 18 a 20. Aqui vou sentar para dar explicação para o entendimento de todos aqueles que estão nos acompanhando. Aqui, e a Bíblia diz o seguinte: vou fazer surgir no meio de vós um profeta. E esse profeta, ou esse servo de Deus, eu, Deus, vou lhe fazer conhecer a minha palavra. Amém? Para que Deus te faça conhecer a palavra dele, primeiro você tem que ter comunhão com ele. Segundo, ele tem que te escolher como servo de Deus que vai transmitir a palavra ao seu povo. O Deus primeiro tem que te escolher. Porque quando ele vai te escolher, ele vai te fazer conhecer a sua palavra. Ele vai te dar a mensagem que você vai transportar no povo de Deus. Você não vai criar as suas mensagens. E você não vai criar a sua doutrina. Não vai criar. Porque a Bíblia diz, Deus vai te fazer conhecer. Você como servo. Quer dizer, a pessoa que te chamou, como servo, como pregador, como ministro da palavra, Deus vai te dar a mensagem. Deus vai te dar a palavra que você vai transmitir ao povo de Deus. Amém? E depois de você receber o conhecimento da palavra de Deus, na boca do próprio Deus, você tem como a missão para fazer conhecer também essa palavra, amém,
que você recebeste da parte do Senhor ao povo dele. Amém, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Porque você não vai falar a sua parte. Você está a falar na parte de Deus, na parte da pessoa que te deu a palavra. Amém, 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 amém. E vou acrescentar. E você não pode pregar a palavra de Deus se não tem Jesus Cristo na sua vida como palavra. Segundo Apocalipse capítulo 19. Porque quando você fala na parte do Senhor, o Jesus Cristo, o Espírito em ti, vai começar a operar as coisas. É dali que você costuma ver uma declaração feita, que saiu na boca do servo de Deus, segundo Deus, e vai ver as pessoas estão a testemunhar, que diz que o pastor declarou uma palavra. Na minha vida, a minha vida mudou. A doença me deixou. O que eu estava a sentir desapareceu. Muitos que não dominam bem a palavra de Deus interpretam aquilo como magia. Não é magia. Deus te abençoa, você que está a ouvir essas coisas. E já estás a encontrar o fundamento da palavra, como é que as coisas funcionam. E você não pode pregar a palavra de Deus se a pessoa do Jesus Cristo não está em ti. Porque a palavra de Deus é um decreto divino que cria as coisas que não estão na existência para começar a existir. Então você que está a transportar a palavra, primeiro tem que ter Cristo na sua vida. Amém. Amém. Você não pode fazer a teologia e depois vir transmitir a palavra sem conhecer Cristo, sem conhecer Deus. Amém. Ali você vai transmitir só o conhecimento segundo a literatura. Mas aquela literatura não vai ter poder de transformar as coisas. Aquela literatura não vai criar as coisas que não estavam na existência para começar a existir. Amém? Deus te abençoa, você que está a ouvir essas coisas. E a segunda parte desse versículo, a Bíblia diz o seguinte: e se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo vou pedir conta. Amém? Papai, mamãe, vocês que falam, ele é o homem como eu, é o homem igual. Quem vos disse para começar a obedecer as palavras que os vossos pastores costumam falar? Papai, mamãe, cristão que está nos acompanhando neste momento, atenção, atenção. Esse teus ouvidos tem que escolher quem que você vai entregar os teus ouvidos. Você não pode ouvir todas as pessoas que falam. Porque as pessoas quando falam contigo vai te desconcentrar do caminho da verdade. Amém? Principalmente tem que ter muito cuidado quando um servo de Deus genuíno, autêntico, está a te falar algo da paz do Senhor. Muitos hoje, por causa das coisas que a gente fala, que não pode confiar no servo de Deus, não pode ter confiança nas palavras que ele fala. Muito de nós, estou a vos falar como servo de Deus, com um bocadinho de experiência que eu tenho com Deus. Eu vi muita gente que hoje se encontra embaixo da terra por causa desses comportamentos. E muita gente, a vida deles hoje se encontra na miséria. Por quê? Lhe falaram que você não pode acreditar no que o pastor está a te falar. Você também tem um poder. Você também pode orar sozinho. O Deus vai te ouvir. Papai, mamãe, atenção. Você precisa de enquadramento. Precisa de alguém para te enquadrar. Há uma diferença entre cristão e o servo de Deus. Há uma diferença. Há uma diferença entre um mandatado na paz do Senhor e a ovelha na igreja. Há uma diferença. Há uma diferença. Quando eu vou acabar,
Se tem uma pergunta, pode pôr aí o comentário, vamos te responder. Leva tempo para você meditar o Deuteronômio capítulo 18, verso 18 a 20. Você vai entender como é que as coisas funcionam. Quando Deus fala contigo no intermédio da boca do seu servo, e quando você ignora aquelas palavras, você não está a ignorar o servo de Deus, estás a ignorar a pessoa de Deus. Porque a Bíblia diz que eu vou fazer surgir no vosso meio, e um profeta, que esse profeta, e eu, Deus, vou lhe fazer conhecer a minha palavra, e ele também vai transmitir aquela palavra a vós. Amém? E agora, se você negaste de cumprir, de ouvir a palavra que aquele servo está a trazer na igreja, Deus vai te pedir conta. Sabe como é que Deus nos pede conta? Vou te dar um exemplo. Deus pode me dar uma mensagem para me pregar na igreja. E no meio da igreja alguém não gostou, porque a palavra tem a ver com a vida que ele leva, não quer se converter. Criou a rebeldia contra o pastor, começou a criticar o pastor, começou a tentar aí a ignorar a palavra. Sabe como é que acontece? Sabe como é que as coisas acontecem? A maioria dessas pessoas, é só você acompanhar, a maioria dessas pessoas, aquelas pessoas que criam resistência contra as pregações, contra as palavras de Deus, vê como é que ele sofre. Ele pode fazer muito tempo na igreja, mas você vai ver, a vida dele não muda. Ele está na mesma. Por quê? Ele está a criar a resistência da palavra que Deus colocou na boca dos seus servos. Por quê? Porque aquela palavra está a repreender a vida que ele leva. E automaticamente você vai ver, a pessoa também vai se tornar o inimigo do pastor. Não quer falar com o pastor, começou a difamar, começou a criar as coisas. E quando você se comporta dessa forma,